Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A decisão sobre esses embargos infringentes no Supremo Tribunal Federal expõe magistrados brasileiros quanto aos critérios, nível de cultura jurídica e até eventual comprometimento político. Nós hoje recebemos Valderez Deusdedit Abut, que é procuradora de Justiça do Ministério Público de São Paulo. Muito obrigada, doutora Valderez, por estar conosco. Mas não é para qualquer um entender o que são esses embargos, os infringentes e declaratórios. Eu gostaria de começar com a senhora explicando para nosso telespectador, para a gente saber claramente o que é esse grande debate que está instalado. Certo. Os embargos declaratórios, eles são um tipo de recurso que é passível em qualquer processo, seja em grau de tribunal ou de primeiro grau, quando há uma contradição na decisão. Uma contradição, uma omissão, e a parte que se sentiu prejudicada entra com pedido, pedindo ao julgador que explique essa contradição. Então, se condenou a pena mínima, digamos, e na parte dispositiva está a pena máxima, uma pena maior. Então, apenas para esclarecer. Ele não tem intuito de ver o mérito. E os infringentes? Os infringentes são uma espécie de embargos privativo da defesa, só a defesa pode, em decisões colegiadas, em que há uma divergência sobre a questão decidida. Então, se nesse órgão colegiado, alguns, no caso do Supremo, é estabelecido 4 ministros entenderem que é caso de absolvição ou caso de diminuição de pena, qualquer coisa que favoreça ao réu, então existe o que se chama embargos infringentes. É uma espécie de recurso privativo só da defesa. E a lei brasileira é clara sobre esses embargos infringentes? Porque nós estamos lá com esse empate na Corte Maior. Por que existe, assim, tanta contradição na defesa e na apresentação dos argumentos? A questão principal refere-se ao fato da existência de embargos infringentes no grau máximo de jurisdição do país, que é o Supremo Tribunal Federal. Porque os embargos infringentes existem nos outros tribunais, desde que haja uma divergência, essa divergência, haja uma votação não unânime, pode ser. Agora, o que se discute é, no último grau de jurisdição, do tribunal máximo desse país, que é o Supremo, é cabível você ingressar com embargos infringentes para que aquela mesma composição, porque quando se ingressa com embargos infringentes, por exemplo, num tribunal estadual, é o pleno que vai decidir. Há uma decisão colegiada, digamos, de 3 desembargadores, a parte entra com embargos infringentes, aí o pleno daquela Câmara vai decidir. Agora, no Supremo, são os mesmos que vão decidir. Então, essa quer dizer, já é quem já havia julgado vai rever sua decisão. É uma contradição em termos, mas a grande questão que está se discutindo agora é se alguns integrantes, alguns ministros não estão protegendo os direitos fundamentais, não aplicando politicamente ou casuisticamente um recurso que é inerente a todo. Não é bem verdade. Os embargos infringentes para decisões no Supremo era previsto no tempo da ditadura militar. Aí a Constituição acabou com o regimento interno do Supremo Tribunal, porque na época da ditadura os próprios ministros podiam fazer suas próprias leis. A Constituição veio e diz, não, só legisla processo à União. E 2 anos depois, em 1990, o Congresso Nacional criou a lei regulamentando os recursos. E, afinal, o que deve prevalecer? O que está na Constituição, o regimento interno de tribunal ou a lei posterior? Sem dúvida o que está na Constituição que diz, porque a Constituição é uma lei... determinou que a União fizesse uma legislação que é nacional. O processo é igual em São Paulo, é igual em Roraima, é igual no Amazonas. Porque há uma disposição, por disposição constitucional, para o Brasil inteiro. Agora, não passa a ideia, se são os mesmos que já julgaram, que vão julgar de novo, se esses embargos infringentes aí forem acatados, não passa a ideia para a população, para todo mundo, que eles não sabem o que estavam fazendo, não sabiam? Então, que competência quem não julgou direito para julgar a segunda vez? É que, circunstancialmente, os acusados tiveram uma modificação da composição do Supremo, porque ficaria mais sem sentido ainda se fossem
embargos mesmos que julgaram para repetir e numa edição igual à primeira que foi prolatada. Agora, na questão dos argumentos hoje de magistrados que foram contra se acatar embargos infringentes, houve um argumento que chamou a atenção, que o favorecimento de um novo julgamento para um grupo de pessoas que já tem uma condição privilegiada, que chegaram lá no Supremo e que essa contingência só é possível na Corte Maior. E o resto da população, como é que fica? Tem direito também a um segundo julgamento ou milhões ficam condenados a um julgamento só e ponto final e só privilegiados que chegam ao Supremo é que podem usar de recursos de embargos infringentes? Na realidade, não. Os embargos infringentes existem para qualquer processo criminal em que haja um julgamento colegiado e que tenha divergência, é uma decisão não unânime. Isso existe, mas quem deu esse exemplo, e eu acho que ela foi muito feliz, foi a ministra Carmen Lúcia, quando ela estabeleceu duas situações de alguém da prerrogativa do foro ser o Supremo Tribunal e outra pessoa que a prerrogativa do foro seja o Superior Tribunal de Justiça, portanto, vamos pegar um deputado federal e um governador, cada qual praticando o mesmo fato, um teria direito aos embargos infringentes no Supremo e o que fosse julgado pelo Superior Tribunal de Justiça não teria, porque não tem essa previsão no regimento interno do Superior Tribunal. De modo que eu acho que ela foi feliz porque ela falou, há uma ruptura de um princípio da isonomia, que é basilar ao Estado democrático, de todos serem iguais. É um argumento forte. Foi um argumento, ela foi muito feliz nessa ilustração que ela fez, eu achei. Eu agradeço muito sua entrevista, seus esclarecimentos. Eu que agradeço. Uma boa noite, doutora Valderez. Estela.